O tema da aula de hoje é sobre responsabilidade social. Nesta aula, vamos ver o que é uma empresa socialmente responsável. Quais são os 7 princípios da responsabilidade social? Como a responsabilidade social pode ser aplicada na sociedade civil organizada, mercado e governo? E o papel dos conselhos na garantia da qualidade dos projetos voltados à sociedade. Vamos à aula! Olá pessoal, eu sou Edna Nojima e hoje nós vamos falar sobre responsabilidade social. O que é uma empresa socialmente responsável? É aquela que atende os quesitos ditados por organismos de avaliação, como a ISO 26000, que avalia todos os impactos da empresa na sociedade e no meio ambiente. Então esta é a definição para sustentabilidade. Portanto, a preocupação de uma empresa responsável socialmente vai muito além da sua atividade. Ela enxerga como pode gerar impactos positivos na sociedade e no equilíbrio da natureza, por meio de um comportamento ético e transparente. Por exemplo, não despejando insumos poluentes nos rios, fazendo reuso de água, assumindo a manutenção de praças, canteiros ou espaços de uso da comunidade no entorno da empresa. Esse entendimento é compartilhado entre vários países e organizações. A responsabilidade social, a 26000, a ISO 26000, ela tem alguns princípios e nós vamos falar um pouco de cada um deles. O primeiro princípio é a responsabilização, que se resume em assumir as consequências pelos atos, prestar contas pelos impactos causados na sociedade e adotar medidas que os impactos negativos sejam minimizados, mitigados. O segundo princípio é a transparência, que determina fornecer informações claras sobre dados e fatos que possam afetá-las. Em seguida, vem o comportamento ético, que é agir de modo correto, com base nos valores de honestidade e integridade, seguindo normas internacionais de comportamento. O quarto princípio é o respeito pelos interesses das partes interessadas. Quem são essas partes interessadas? São todo e qualquer grupo ou indivíduo que tem algum interesse nas atividades e decisões de uma empresa, ou que possa ser afetado por essas decisões. Depois vem o respeito pelo Estado de Direito, que significa obedecer todas as leis e regulamentos aplicados pelo governo, toda a regulamentação vigente. O sexto princípio é o respeito pelas normas internacionais de comportamento, que tem um foco no desenvolvimento sustentável, inclusive para a saúde e bem-estar da sociedade. O sétimo princípio é respeito aos direitos humanos, que diz respeito a assegurar que todas as atividades da sua organização, da sua empresa, não irão agredir direta ou indiretamente a sociedade, os stakeholders. Vamos agora ver que a responsabilidade social pode ser aplicada na sociedade civil, organizada no mercado e no governo, através de parcerias sustentáveis. Compartilhamos os projetos economicamente viáveis, ecologicamente corretos e adequados e socialmente responsáveis e culturalmente aceitos. Nos segmentos populares, compartilhamos de iniciativas junto aos representantes da sociedade, como lideranças regionais, comunitárias, religiosas, conselhos, sindicatos e etc. Nos segmentos empresariais, a responsabilidade social é aplicada junto aos representantes das entidades setoriais, junto ao comércio e junto à indústria. E já nos segmentos técnicos profissionais, atuamos junto aos representantes de entidades de classe, que são médicos, engenheiros, advogados, contadores, e aos sindicatos que representam essas entidades de classe. Dentro deste tema, é importante a gente destacar o papel dos conselhos na avaliação dos projetos sociais, que são submetidos para
aprovação do poder público. Os projetos considerados socialmente responsáveis geralmente passam pela aprovação dos conselhos, uma vez que os seus representantes têm um poder de opinar ou decidir, levando em conta os benefícios para a sociedade. Os conselhos também servem como um instrumento para garantir a participação popular, o controle social e a gestão democrática das políticas e dos serviços públicos. Os conselhos de políticas públicas, eles são criados por iniciativa do Estado. Eles devem ser compostos por representantes do poder público, representantes da sociedade civil. As decisões tomadas, elas são de caráter deliberativo ou consultivo. Os conselheiros não recebem nenhuma remuneração, é um trabalho 100% voluntário. E a estrutura necessária para esses conselhos, ela é disponibilizada pelo poder público. Os conselhos, eles são compostos por representantes da sociedade civil e do governo, na mesma proporção, sendo que os indicados da sociedade civil não devem ocupar nenhum cargo no poder público. E a função, relembrando, como já foi dito, ela não é remunerada. Temos aqui alguns exemplos de conselhos municipais, Temos o Conselho Diretor da Saúde, Conselho das Escolas Municipais, Conselho de Segurança, Conselho da Mulher, Municipal da Mulher, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Conselho Tutelar, entre outros, que também tem uma participação muito relevante. Baixe a nossa apostila para ver o conteúdo mais completo dessa aula e deixe a sua mensagem dizendo o que achou da aula. Se tem dúvidas também, encaminhe para nós, ok? Um abraço e até o próximo tema. Muito obrigada. Gostaram deste tema? O tema da próxima aula é Políticas de Inclusão Social. Nos acompanhe sempre, hein?